participa de uma live com a jornalista Raíza Simplício, e aí ele vem com essa pataquada de que, novos ares, um dirigente falar em renovação de um jogador dos mais caros do futebol brasileiro, que há 2 anos não joga nada, e que não jogou nada nesses 2 jogos, embora tenha uma fantasia, uma outra falácia, jogou bem nada. 5 impedimentos, 24 ações com a bola, em 2 jogos. Um gol impedimento e um gol incrível que ele perdeu contra o Bahia. Como é que ele conseguiu perder aquele gol? Não jogou nada. A presidência não pode usar o clube como se fosse dele, com as suas decisões, independentemente do que vai acontecer no futuro. Isso é inaceitável. Esse é um dos problemas, é que o Flamengo elege um presidente e que, em alguns casos, o cidadão acaba agindo como um rei, como se não houvesse amanhã. Foi proveitosa a entrevista, né, Vene Casagrande? Foi maravilhosa, graças a Deus está repercutindo bastante. Olha, na íntegra tá lá, hein, gente, no canal do Vene Casagrande no YouTube. Quer assistir tudinho? Vai lá no YouTube, bota Vene Casagrande e vai ter a entrevista. Foi 1h15 de entrevista e, obviamente, vou fazer com os outros candidatos também, até para ser bem justo. Uma sabatina, né? Uma sabatina, exatamente. E o BAP, assim, eu vou ser sincero, dando a minha opinião aqui, eu acho que o BAP está certo. Eu não acho justo uma diretoria chegar e assumir esse contrato longo, sendo que eles sabem que vai ter uma eleição daqui a 2 meses. Não faz o menor sentido fazer isso. E eu penso nisso não só com o treinador. Por exemplo, o Gabigol. Há um grande debate se o Gabigol tem que renovar ou não. A atual gestão não tem mais que se meter nisso. Daqui a 60 dias tem um pleito. Eles não têm que assumir essa responsabilidade. O que era para ter sido feito, já foi feito. A verdade é essa, eles não podem chegar e renovar o contrato com o Gabigol, exemplo, dando 3 anos de contrato para o Gabigol, sendo que daqui a 2 meses tem uma eleição e eles não sabem se a situação vai vencer ou não. Porque a situação pode pensar a mesma coisa que pensa o atual presidente Rodolfo Landim e isso não tem nenhum problema. Eu concordo plenamente com o que o BAP disse aí. Eu acho um absurdo. E outra, supondo que o Felipe Luiz, quando sentou à mesa com a diretoria do Flamengo, tenha dito o seguinte: não, eu aceito assumir essa responsabilidade desde que me dê um contrato válido até dezembro de 2025. A diretoria tem que chegar e falar: não, Felipe Luiz, a gente não pode fazer isso. Se você quiser assumir essa responsabilidade, você tem que ficar até dezembro e depois da eleição você vai ter a sua situação definida. Isso vale, repito, para qualquer funcionário atualmente do Flamengo, seja treinador, seja jogador. A atual gestão já fez tudo o que tinha que fazer. O Marcos Braz, ele não pode chegar e renovar o contrato do Gabigol, independentemente do salário, independentemente do tempo de contrato. Essa decisão é da futura gestão. E aí a eleição vai decidir no dia 9 de dezembro. E olha só, Pedrosa, o próprio Vene Casagrande falou isso aqui quando chegou com o contrato. Primeiro ia ser interino, não ia, ficou aquela dúvida, depois eles mesmos falaram: não, gente, ele é treinador do Flamengo. E um treinador com contrato que não termina só em dezembro. Sim. E a gente sabe que não é o caso do Flamengo hoje. O Flamengo não tem loucuras financeiras, né? O Flamengo faz o que ele consegue alcançar financeiramente. Agora, o que a gente sempre viu foram problemas em gestões por ser um triênio em clubes, né? Os clubes geralmente, não todos, mas geralmente são 3 anos em que ele fica. O meu triênio está acabando, eu sou presidente, eu vou deixar um monte de coisa. Eu vou renovar um monte de contrato, eu vou renovar o treinador. Isso não é o certo, ô Pedrosa. Não é proibido, perfeito? Mas não é o certo, né? Não só dentro de campo, mas também fora dele. Você vai assinar um contrato de patrocínio longo, como aconteceu, por exemplo, na época do Alexandre Campeiro. Ele assinou um contrato longo com a fornecedora de material esportivo e a próxima gestão ficou de mãos atadas dentro do Vasco da Gama. Você não pode fazer isso, porque você está onerando o clube. E você está onerando também o poder de gestão da próxima diretoria que vai chegar, porque ela tem o direito de tomar decisões. Aí depois ela vai ficar sendo cobrada por coisas que foram feitas no passado e que ela nem tinha culpa. Então eu acho que tanto o treinador, quanto o jogador, quanto o patrocinador, nada disso deveria ser de contrato longo. Se você quer manter o Felipe Luiz, a não ser que você coloque uma cláusula de rescisão de a nova gestão pode rescindir seu contrato a qualquer momento. Aí é uma coisa que você protege o clube de uma forma geral. Agora, assinar contratos longos no final de gestão, para mim isso é completamente errado. Inclusive, Ferrandinha, nesse e essa possível renovação de Gabigol, essa declaração do Marcos Braz e também a informação do GE que dá conta de que o Rodolfo Landim, que estava travando as negociações, agora o Rodolfo Landim já admitiu a pessoas próximas que pode esticar a relação entre Gabigol e Flamengo. Mauro César, que reviravolta nessa história Gabigol e Flamengo, hein, Mauro? Não tem reviravolta, você tem cascata, não é nada. Marcos Braz, na véspera da eleição, vai lá e participa de uma live com a jornalista Raíza Simplício,
E aí ele vem com essa pataquada de que, novos ares. Um dirigente falar em renovação de um jogador dos mais caros do futebol brasileiro, que há 2 anos não joga nada, e que não jogou nada nesses 2 jogos, embora tenha uma fantasia, uma outra falácia, jogou bem nada. 5 impedimentos, 24 ações com a bola, em 2 jogos. Um gol em impedimento e um gol incrível que ele perdeu contra o Bahia. Como é que ele conseguiu perder aquele gol? Não jogou nada, ele não consegue jogar mais, gente. Infelizmente é a realidade. Isso é uma constatação. Agora, não venha me dizer para mim, me convencer de que o cara jogou bem. Ah, ele fez boas movimentações. Legal, vamos pagar um salário altíssimo para um jogador que só faz boas movimentações. Porra, que legal, que interessante. O Rony faz boas movimentações também, está na reserva do Palmeiras. Né? Enfim, o Braz mandou essa. Há quem acredite, eu não sei se foi isso, que foi uma jogada na véspera da eleição para vereador, tentando, sei lá, agradar a parte da torcida que ama o jogador. Não sei porque ele falou isso. É uma declaração que, para mim, é totalmente absurda. Porque você não define a renovação de um jogador de contrato com base nisso. Ah, com o Felipe Luiz é novos ares. Novos ares por quê? O Felipe Luiz é o mágico de Oza, fazer o cara voltar a jogar bem do nada? Não existe isso, gente. Eu vou mais longe. Eu acho que a escalação dele, tecnicamente, não se justifica. Esses 2 jogos, para mim isso é brodagem. O cara é meu amigo, gosto dele, meu camarada, confio nele. É só isso. O Felipe entende futebol pra caramba, ele sabe que o cara não tá jogando nada. Ah, vamos dar minutagem para ele voltar a jogar bem. Virou o quê? Clínica de recuperação do jogador em uma fase? O Flamengo? Você vai ficar colocando o cara que tá mal em campo para ele se recuperar. Como alguns brincalhões reclamam que o Tite não dá minutagem para ele, ia tirar o Pedro, ia tirar o Cebolinha, ia tirar o Luiz Araújo. Ele está atrás, na fila, contando todos os atacantes, do Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Plata, todos são mais úteis do que ele. O Gabriel não consegue jogar, gente. Esse povo parece que não vê jogo, não assiste, enfim. Matéria do GE não está em nada, não tem nenhuma informação. Teria dito o Landim, não sei o quê, também não sei com que intenção o Landim pode vazar essas coisas, porque tem uma eleição para ele tentar colocar lá no poder o seu sucessor, que é o seu vice-presidente. Agora, para mim, isso não... Eu fico com a informação do Rodrigo Matos, do UOL. Não houve nenhum avanço, a negociação não avançou, não houve nada, não aconteceu nada. Isso pode ser uma cortina de fumaça, mais uma. Estamos aqui falando do jogador em má fase, de novo. E não se discute as questões do Flamengo. Por exemplo, o Marcos Braz teve 8 mil votos. Quando se elegeu em 2020, teve 40 mil. Pois é. Isso é uma resposta do torcedor, porque o cara que votou no Marcos Braz é o eleitor / torcedor do Flamengo, no Rio de Janeiro. A resposta foi o quê? Não. Não elegeu. Por que será, né? Agora, em 2020 ele se elegeu, porque o Flamengo tinha ganho títulos e tal, ainda é feito Jorge Jesus, essa coisa toda, e conseguiu a eleição. Dessa vez não deu certo. Então não tem o menor cabimento. O Gabriel não se justifica. A proposta que o Flamengo fez, eu falei lá atrás, eu continuo pensando, de aumento de salário, tudo, é uma coisa absurda. Gente, um jogador caro como esse, um contrato como ele queria de alguns anos, faz a conta de quanto isso custa afinal. O Flamengo já onerou sua folha de pagamento, porque teve que contratar jogadores agora por conta das contusões. Não são baratos. Mesmo que vieram como dono dos seus direitos, caso do Alexandre e do Michael, são caros. Contratou o jogador por quase 20 milhões de dólares, que foi o Alcaraz. Comprou o terreno. Tem agora o desafio de fazer o estádio. E mais, o Flamengo vai ter um novo presidente em janeiro. Esse cara que tem que resolver se o Gabriel fica, não fica, negocia, seja ele qual for. Não é o Marcos Braz ou o Landim que tem que definir isso. É um absurdo cogitarem essa possibilidade. Nem estou falando dos episódios extracampo, que desgastaram a renovação de Gabigol volta a ser um dos temas mais quentes no Flamengo. Fala, nação rubro-negra. Se você está chegando agora no canal, já se inscreve e fortalece com aquele like. Nos bastidores do Flamengo, uma verdade é clara: o presidente Rodolfo Landim, que em 2023 freou a renovação de Gabigol por não concordar com os termos, tem deixado escapar para pessoas próximas que torce por uma reviravolta. Landim sonha com um entendimento para que o camisa 99 continue na Gávea em 2025. E não é só ele. Marcos Braz e Bruno Spindel, fervorosos defensores da permanência de Gabi, também acreditam que essa história ainda pode ter um final feliz. O grande ponto é que Felipe Luiz, desde que assumiu o comando da equipe, tem transformado o ambiente e o estilo de jogo. E isso tem impacto direto sobre Gabigol, que está em uma curva de crescimento.
Na partida contra o Corinthians, quase marcou um golaço e teve um gol anulado por impedimento. A impressão é clara, Gabi parece estar se reencontrando. Mas aí vem a grande questão, o Flamengo deve renovar agora ou esperar o final dos campeonatos? Afinal, já são 2 anos abaixo das expectativas. Será que vale a pena apostar no retorno de sua grande fase, ou é prudente dar mais tempo para ver se ele realmente volta a brilhar com a intensidade de antes? E agora, nação, o que vocês acham dessa novela? A renovação deve acontecer ou o clube deve aguardar? Escrevam aí nos comentários, a opinião de vocês é muito importante.